É com alegria, com imensa satisfação, que neste momento nos dirigimos aos amigos, aos irmãos do Centro Espírita Cristo Redentor, agradecida pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para refletir sobre o tema flagelos destruidores. Este tema, ele está no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, no capítulo 6º da lei de destruição. Então Kardec, ele pergunta aos benfeitores em relação à necessidade, se é da natureza a destruição. E aí nós vemos a resposta que está justamente atrelada à necessidade do fazer, desfazer e refazer. E por que isso acontece? Justamente por conta do nosso processo evolutivo. Nós estamos a cada experiência com a necessidade de gratidão por essa dádiva que nos foi ofertada. É uma bênção. E nesta oferta, para que nós possamos nos libertar dos nossos equívocos, das amarras que ainda nos mantêm presos ao nosso passado, aos nossos delitos. Então nós passamos por experiências muitas vezes dolorosas, difíceis, e que estamos justamente, conforme está na resposta à questão 167 de O Livro dos Espíritos, qual o fim objetivado com a reencarnação? Kardec pergunta aos benfeitores e a resposta é que a encarnação, ela objetiva a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. O que é essa expiação? O próprio Kardec nos traz esta definição no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, trazendo que consiste 3 etapas para a libertação de algo que fizemos de maneira equivocada, que nos atrapalhamos em nosso processo. E essas 3 etapas são o arrependimento, ou seja, eu cometi um delito e eu reconheço que aquilo foi algo que eu errei e que vou me trabalhar para ressarcir aquele equívoco. Então, o primeiro movimento nosso é do arrependimento. Depois vem a expiação, que é justamente esse objetivo da reencarnação, conforme trazido pelos benfeitores na resposta a esta questão 167. Ou seja, a expiação é justamente todos os sofrimentos físicos, os sofrimentos morais, que vamos estar atravessando para o processo de libertação daquele equívoco do passado. E por fim, vem a reparação, que é justamente o fazer o bem para aquela pessoa ou aquelas pessoas que provocamos o mal em experiências anteriores. Então, nós retornamos para expiar. Expiar porque já reconhecemos que que falhamos e agora retornamos justamente para refazer esta falha, este caminho percorrido de maneira equivocada, porque a existência no nosso planeta é um constante desafio, em razão justamente dessas ocorrências que se fazem necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E aí nós nos deparamos com inúmeras condições que fazem com que a gente possa parar para refletir. Passamos por quantas vezes já ouvimos falar
de terremotos, de tsunamis, de tremores de terra que ocasionaram mudanças climáticas, com alagamentos, ceifando vidas, guerras. E agora a humanidade foi convocada a vivenciar a pandemia. E é justamente nesse aspecto que vamos estar trabalhando os flagelos destruidores. Porque é no Livro dos Espíritos, ainda neste capítulo 6 da parte terceira, na questão 737, que Kardec indaga aos benfeitores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta que os benfeitores nos trazem é que para fazê-la progredir mais depressa. Então estamos vivendo há 8 meses em nosso país, mas anteriormente em outros países do mundo, que começaram mais cedo, mas nós estamos vivendo esta pandemia em nosso país. Ou seja, podemos nos perguntar por que Deus, permitiu essa pandemia. Na verdade, Deus não mandou o vírus. Deus permitiu este momento para que nós pudéssemos estar pensando em nós mesmos, para que pudéssemos estar pensando na humanidade. Se pararmos para observar, até as guerras que estavam existindo antes da pandemia, elas deixaram de existir. Elas deram a trégua. Então, este momento, esses flagelos destruidores, eles nos convidam a estar buscando um novo modo de pensar, um novo modo de agir, justamente para que nós possamos combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Quando a gente fala de egoísmo, nós lembramos que no próprio Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec também indaga, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E a resposta que eles trazem é: já temos dito muitas vezes, o egoísmo. Então, aí a gente vai lá para o Evangelho, que também trata do egoísmo, até escrito esse trecho por Emmanuel, que está no capítulo 11º, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos lá o egoísmo, e Emmanuel trata como chaga moral da humanidade, chaga da humanidade, a cujo progresso moral obsta, ou seja, nós não conseguimos avançar enquanto sociedade por conta deste egoísmo, deste orgulho. Então, podemos fazer uma análise breve deste momento de pandemia. Aqueles que se colocam no patamar superior em relação aos demais, aqueles que têm muita condição econômica, de que está valendo isso neste momento, se fomos convidados para o isolamento social, porque a própria Organização Mundial de Saúde recomendou esse isolamento, esse distanciamento, porque foi considerada uma pandemia. Então, esta pandemia, este flagelo destruidor, chegou para nós com o objetivo de fazermos reflexões sobre o nosso fazer. Muitas vezes o nosso fazer faz com que nós tenhamos que desfazer para poder refazer. É justamente esse processo tratado em o livro O Céu e o Inferno, que nós falamos do arrependimento, expiação e reparação, onde nós somos convidados a parar e refletir sobre as nossas ações. Mas Kardec, os benfeitores, ainda na resposta à questão 737, dando continuidade a essa resposta, diz: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos,
que em cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento, então, para que a gente possa subir mais, este salto seja maior em nossa escala de amadurecimento, muitas vezes chegam essas condições que fazem a gente parar. Quem não parou nessa pandemia para poder refletir sobre todas essas mudanças? É claro que em algumas condições nós partilhamos dessa experiência do morrer na nossa família, com amigos, com pessoas significativas para nós. E durante quanto tempo nós ficamos diante do acometimento da Covid-19 a pessoas significativas, nós paramos para refletir: por que foi ele e não eu? Por que eu contraí a doença? Por que eu não contraí a doença? Então, todos nós estamos envolvidos neste processo de amadurecimento que nos leva a dar esses saltos qualitativos e faz com que a gente tenha, por este mecanismo, um processo de mudança, um processo de transformação. E aí nós lembramos que no começo da pandemia houve uma corrida acelerada de pessoas que pensavam que iriam acabar o estoque de alimentos, pessoas que correram para comprar o álcool gel, a máscara, que deixaram de estar no mercado com os preços acessíveis que era até antes dessa pandemia e migraram para preços exorbitantes, pessoas fazendo da dificuldade do outro uma maneira, uma forma de ganhar um valor altamente expressivo em relação àquilo que era o valor antes desta pandemia. Então, todos esses que não pensaram no outro, que provocaram esses preços absurdos, fazendo com que pessoas, até sem condições, começassem a pensar: por que eu não posso ter o álcool gel? Por que eu não posso ter essa máscara cirúrgica? Enfim, diversas condições que levaram, a profundas reflexões. E nós estamos almejando, acreditando que, passada esta pandemia, nós vamos ser pessoas diferentes, nós vamos pensar mais no nosso próximo. E aí, nesta reflexão, nós vamos estar pensando naquelas pessoas que, apesar de já ter vivenciado 8 meses, ela não pensa no seu próximo. Quando ela vai para espaços públicos, aglomeradas, sem distanciamento, sem o uso da máscara. Então, tudo isso vem nos convocar a uma mudança de atitude, a uma postura para que a gente possa, de fato, colaborar nesse processo de mudança do nosso planeta, que ainda não estamos fazendo a parte que nos cabe, porque compete a cada um de nós, como membros de uma família, a família que vai se reproduzir na sociedade, está trabalhando efetivamente, conscientemente, para alavancar esse processo do planeta que estamos tanto aguardando. Nós almejamos o planeta de regeneração. Estamos já vivenciando esta transição. E chega uma pandemia, chega este flagelo destruidor, exatamente para tocar em nosso íntimo esta necessidade de renovação. Então, é pensar naquele que é menos favorecido, que perdeu o seu emprego, pessoas conhecidas que muitas vezes estão em nosso entorno e nós não nos solidarizamos com a pessoa. É alguém que precisa tomar uma medicação, é uma medicação controlada, que precisa desse apoio financeiro e nós não estamos atentos a esta necessidade,
a este abrir a mão, porque quando nós abrimos a mão, nós já estamos trabalhando o nosso coração. Então, esta pandemia desencadeada no ano passado, porque começou em novembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, essa pandemia ela está demorando em nosso cotidiano, porque ainda não conseguimos extrair as melhores lições e como os benfeitores responderam nessa questão 737. É necessário para que este progresso ele se dê de forma mais rápida. Para isso, para que o progresso aconteça, é necessário que cada um de nós que compõe a sociedade possa estar auxiliando com os recursos de que dispõe para poder atravessar este momento difícil. Porque quando atravessamos as maiores dificuldades, seja no adoecimento, seja numa dificuldade econômica, seja na perda de alguém significativo, seja no afastamento do companheiro, companheira. Então, são condições individuais que vão nos provocar dor. O flagelo destruidor que se apresenta agora na pandemia também tem provocado dores, porque muitas pessoas mudaram a sua situação econômica, muitas pessoas adoeceram, conseguiram a cura e voltaram restabelecidas para o seu contexto social. Outras pessoas adoeceram, agravaram e desencarnaram. Então, todas essas condições estão nos convidando a mudanças no nosso íntimo. Nós não podemos continuar sendo aquelas pessoas que nós éramos sem estar trazendo um novo olhar para a continuidade no nosso processo. E é preciso que venham outras e outras pandemias, outros e outros flagelos destruidores, para que nós possamos acordar. Continuando ainda nessa resposta da questão 737, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Ou seja, se estamos achando que essa pandemia está demorada, que já deveria ter acabado, não estamos no alcance do objetivo desta condição que nós estamos vivenciando. Então, se ela se arrasta, se ela está prolongada, isso vem nos sinalizar que ainda não estamos com foco nos propósitos que foram estabelecidos para poder estarmos passando por essas dificuldades. E é justamente nessas dores que nós vivenciamos, nessas dificuldades, que vamos também exercitar a virtude da paciência, conforme trazido pelo Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, o Espírito Amigo, que nós sabemos que é a nossa benfeitora Joana de Ângeles, coloca no introdutório deste tópico do capítulo 9, a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Vamos pensar nessas dores que estamos vivenciando nesta pandemia. Nós já falamos de diversas condições. O afastamento de um companheiro, companheira, a doença, a dificuldade econômica, a morte, a desencarnação. Então, neste momento, nós estamos de alguma maneira no exercício desta virtude, a virtude da paciência, onde precisamos compreender que esta dor, esta bênção direcionada para cada um de nós, vai nos levar para as glórias do céu, do mundo espiritual. Então, de que adianta estarmos no estresse,
estarmos reclamando das condições que estamos vivendo por conta dessa pandemia, se não temos o alcance, a compreensão do que isso está significando para as nossas vidas. Então, precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para esta compreensão da necessidade de experimentar este momento delicado para que a humanidade possa progredir de maneira mais rápida e assim atingirmos o mundo de regeneração, que é a meta individual. Mais adiante, neste capítulo, neste tópico da paciência, a benfeitora nos coloca que a paciência é também uma caridade. Vamos pensar neste momento da pandemia o quanto nós podemos trabalhar, exercitar a caridade. Mas como ela própria coloca, a caridade material é uma caridade mais fácil de estarmos apresentando no nosso dia a dia. Entretanto, a caridade maior é aquela onde nós compreendemos o outro na condição em que ele se apresenta. E aí nós vamos estar também trabalhando o nosso egoísmo, porque no egoísmo nós queremos tudo em volta, em torno de nós. Quando nós ampliamos esta nossa visão em relação ao outro, compreendendo que ele está vivenciando uma fragilidade, que ele tem dificuldades na sua caminhada, que ele precisa muitas vezes mais de nós do que nós precisamos dele. Então, ampliar este leque na nossa caminhada é também compreender que, apesar de progredirmos na erraticidade, nós precisamos desta experiência corpórea para poder colocar em prática tudo quanto aprendemos lá no mundo espiritual. Então, esta experiência da reencarnação, ela vem suscitar para nós a oportunidade da redenção. E quando vivenciamos estes flagelos destruidores, temos que ter esta mente aberta e se colocando à disposição em todos os contextos nos quais nós nos encontramos inseridos para poder dar esse salto qualitativo. Então, às vezes, é aquele contexto da casa espírita onde nós estamos vinculados, que tomamos conhecimento que alguém adoeceu, alguém está passando por uma aprovação difícil, por uma expiação, e nos colocamos à disposição daquela pessoa para auxiliá-la. Muitas vezes esse auxílio não é o auxílio financeiro, é o auxílio com a nossa presença amiga, fraterna, é fazendo uma ligação, é desejando, estimando para aquela pessoa a melhora que ela almeja e que nós também almejamos, porque não vamos desejar que aquelas pessoas com as quais nós convivemos, só ela sofra no seu processo de libertação. É preciso nós ampliarmos esta nossa solidariedade para que possamos enfrentar este flagelo destruidor de maneira mais amena, de maneira mais tranquila e buscando de fato o exercício das virtudes que ainda não estão presentes em nosso ser. Dando continuidade, né, a resposta a essa questão, nós temos que somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Olha só, então nós vamos identificar como uma dor, porque o negócio que eu tinha, meu pequeno negócio, ele precisou ser fechado no momento que era obrigatório estar fechado os serviços de comércio. Eu vou achar que é flagelo porque eu perdi o meu emprego. Então,
É esta visão limitada da vida que nós temos nas mais variadas condições e agora destacando essa pandemia que nós estamos vivendo, que precisamos estar mais alertas, que precisamos estar mais consciente dos propósitos do nosso Pai. Porque o Pai, ele deseja o melhor para os seus filhos. Se estamos vivendo esta pandemia, não podemos entender ela como um castigo, porque na verdade não há um castigo do Pai. Essa forma, essa palavra, quando ela foi colocada lá atrás, era no sentido de um projeto pedagógico, educativo para cada um de nós. Aí vamos lembrar, digamos, de uma sala de aula, onde em algum momento que o professor está lá dando a sua explicação sobre determinado assunto, os alunos, eles começam a desconcentrar, eles começam, principalmente crianças, né? Elas começam a brincar. E aí, o que faz o professor que se vê numa sala de aula nessa condição? Ele vai buscar corrigir aqueles alunos, aparentemente com um castigo, mas que de fato não é um castigo, é um perfil de orientação para que aquele comportamento que é errado, ele não prevaleça na sala de aula. Então aí nós vamos, de fato, na nossa caminhada, encontrando nos mais variados cenários oportunidades pedagógicas que são colocadas para nós extrairmos as melhores lições e sermos vencedores do nosso processo de crescimento. Então vamos estar buscando cada vez mais esta compreensão dos valores da vida, dos propósitos de estarmos aqui, porque cada um, quando reencarna, traz a sua meta, traz o seu propósito, traz nesta experiência a oportunidade da libertação das amarras. É por isso que ninguém reencarna sem trazer este objetivo psicológico, que é justamente para refazer os caminhos equivocados que foram percorridos no nosso passado, né? Por falta de consciência. Hoje, nós que já abraçamos o Evangelho de Jesus, que adotamos a doutrina espírita como modelo para poder seguirmos no nosso cotidiano, nós sabemos já distinguir o que é certo, o que é errado. E se estamos vivendo esses flagelos destruidores, nós já estamos com todo o material disponível para superá-los, contribuindo com a espiritualidade amiga que investe em nós para que possamos, de alguma maneira, nos libertarmos deste processo o mais rápido possível. E aí lembramos o quanto nós temos orado nesses momentos difíceis, durante todo esse processo, onde dores acerbas, profundas, têm chegado às almas que convivem conosco e que nem sempre nós estamos abertos, nós estamos percebendo essa dificuldade que o outro está atravessando e que às vezes em uma ligação nós conseguimos amenizar aquela dor, aquela ansiedade, aquela dificuldade. Então, este é o nosso processo de alerta para tudo isso que nós estamos vivenciando. Cabe a cada um de nós resgatar este evangelho para transformar em ações práticas e efetivas para que a nossa caminhada ela seja uma caminhada feliz. Vamos buscar o recurso da oração para que não somente nos momentos de dificuldades, mas também das alegrias, estejamos em comunhão
constante com esta espiritualidade amiga, com o nosso Pai Celestial, com o nosso anjo da guarda, que a todo instante está a nos dispensar todo o seu tempo, todo o seu fortalecimento para nós, o bom ânimo, e muitas vezes nós não conseguimos captar, ter este bom ânimo, porque nos encontramos afastados, dessintonizados com aquele, o nosso anjo da guarda, que está investindo em nós para que a nossa experiência ela seja bem-sucedida. Então, esses flagelos destruidores, este momento de pandemia que nós estamos vivendo, ele vai passar. E quando ele passar, nós veremos uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que certamente vai ser menos egoísta, vai deixar de pensar mais em si, menos em si, para poder pensar no outro, que é o seu irmão e que faz parte desta sociedade, desta grande família universal, ao qual nós fomos colocados para estas experiências e que certamente sairemos vencedores. Depende de nós estarmos melhorando esta condição, este flagelo que estamos vivendo na atualidade, para que mais rápidos possamos voltar a um novo momento que certamente será mais rico e mais feliz. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos foi dada de estarmos compartilhando essas experiências, essas reflexões com vocês. Um abraço, amigo, e quem sabe em breve estaremos presencialmente compartilhando destas reflexões.